3, 2, 1, acesso liberado. Hoje a gente está começando mais um episódio. Meu nome é André Mesquita. Vinícius, faça as honras. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius, junto com o André. E hoje nós vamos começar mais um episódio. Aqui o nosso canal, ele literalmente é para ter o acesso liberado no conhecimento. Todos têm esse acesso. Então esse é o nosso foco, objetivo. Então curtam, compartilhem e principalmente comentem. E é isso, André. Hoje, do que nós vamos tratar hoje, André? Hoje é um tema bem relevante. Gostei do tema. Hoje, qual que vai ser o desafio aí do tema, André? Hoje a ideia é a gente falar sobre quanto tempo você passa no celular sem perceber. O quanto o celular, as mídias sociais vem consumindo você. Eu até coloquei aqui, ó, quanto tempo você passa sem perceber. Você usa o celular ou é o celular que usa você? Então, basicamente, a gente vai conversar sobre isso hoje. O famoso detox digital. Esse ponto aí, André, que você está falando que isso é primordial, né? O quanto tempo que você usa o celular. Então a gente vou jogar aqui para ver se é isso que você vai abordar aí. Tá. Se eu tenho uma plataforma lá que mede o tempo que eu fico navegando na internet com o celular, na tela do celular, eu posso ficar 3 horas, certo? Porém, essas 3 horas podem ser produtivas ou improdutivas, é isso? Isso. Eu tenho até aqui um dado, a gente já estava comentando, sobre quanto tempo, qual é a média que o brasileiro está passando na tela. O brasileiro está passando cerca de 5 horas por dia com o celular. E aí, é esse ponto que você está falando. No que o brasileiro está passando essas 5 horas? Está sendo produtiva ou improdutiva? Então, basicamente, a gente vai discutir aqui quais estratégias realmente fazem a diferença e quais atitudes, quais ações são apenas ilusões dentro desse tempo. Eu tenho mais dado aqui que eu estava pesquisando para passar também para o público. Vai lá, manda bala. Então, o primeiro ponto que a gente tem que começar aqui a discutir é qual é o problema real do excesso de estímulo. Porque hoje estímulo está o tempo inteiro, não é à toa que a gente tem aí a questão da ansiedade, da TDAH, que muito se fala. Então, qual é o problema real do excesso de estímulos digitais? A gente tem a questão da ansiedade, da dificuldade de foco, sono prejudicado, sensação de tempo perdido. E aqui, eu até quero ver com você, Vinícius, se você já passou, ou se você já presenciou alguém que passa o dia inteiro ali no celular, ou um tempo perdido. Né? Vai ver, pega um pouco o celular, quando vai ver, passou o tempo. Já aconteceu isso com você? Quem acha que nunca passou por isso, né, André? Acho que não tem como, né? A gente sempre bobeou, a gente pega aí, a gente perdendo, né? Ocupando o tempo, né? Ou seja, distraindo nossa mente com o celular. E o que eu vejo de mais grave é quando acontece isso de forma despercebida, né? Uma coisa de uma forma programada, por exemplo, assim, agora, puta, já trabalhei, estou exausto, tudo, eu quero dar um tempo, né? Então eu quero realmente usar, né, as redes sociais ali, aquela tela ali de descontração para sair, assim, ficar desconectado um pouquinho. Sim. Do momento, do ambiente que estava, né? Então, essa é uma forma planejada, né? Agora, o problema que eu vejo é quando não percebe. Por exemplo, abrir o celular ali para ver uma mensagem do WhatsApp, a hora que você percebe, passou meia hora e nem sequer entrou no WhatsApp. Você abriu, já estava com o Instagram ali aberto e você passou meia hora. Ou seja, isso que eu vejo como maior penalidade, é aquele tempo de descontração não programado. Aquele momento que, tipo, eu vou me desconectar um pouco, agora tô com muita coisa na cabeça, aí quando vai ver, passou o tempo, voou, foi embora aquele momento, né? Isso é muito comum. Hoje em dia, as pessoas, o que mais tem próximo hoje para, em tese, distrair um pouquinho, para
entre aspas, se desligar, na cabeça das pessoas é a rede social. É ir lá pro Instagram. E aí quando vai ver, tá vendo conteúdo, quando vai ver, tá vendo outro conteúdo. E o grande problema é que isso consome o dia inteiro da pessoa. É todo dia que as pessoas fazem isso? Depende de pessoa para pessoa. Mas o grande ponto aqui é a questão da produtividade. O quão produtivo tem sido para você, para nós, vamos colocar todo mundo nesse contexto, né? Quão produtivo tem sido pra gente essas distrações? Significa que uma vez na vida a gente não vai fazer isso? Não tem problema, desde que tenha clareza, consciência disso. E aí, eu trouxe uns dados aqui que eu peguei, que eu achei bem interessante pra gente refletir. E aqui a ideia principal não é sair da internet, do digital. Porque tem pessoas que estão tomando medidas radicais. Para medidas radicais, tem resultados radicais também. Então é causa e efeito. A grande questão aqui é a gente entender como usar do digital de forma saudável e que nos ajude no nosso desenvolvimento como pessoa, como empreendedor. Então, olha só que interessante esses dados aqui, Vinícius. Em 2023, segundo o site Gizmodo Brasil, o uso médio de celular no Brasil foi de cerca de 5,2 horas por dia. 5 horas por dia. 2025 teve um relatório que afirmou que, considerando todas as formas de conexão, smartphone, internet geral, telas, todo tipo de tela, os brasileiros passaram cerca de 9 horas e 3 minutos por dia conectados digitalmente. Com cerca de quase 4 horas, 3 horas e 37 minutos dedicados às redes sociais. Olha só, o que isso quer dizer? Tá, tudo bem, tem 9 horas aqui, quase 4 horas dedicadas só à rede social. As grandes chances dessas 4 horas ter sido jogada fora, como a gente estava falando, nas distrações. Porque é a famosa dopamina artificial que é fabricada, né? Então, e tem um outro dado aqui também. Esse aqui é de 2024. A média do brasileiro, do tempo de internet, foi de 5 horas, entre 5 de 4 a 5 horas a média. Mas o absurdo foi aqui, 9 horas por dia. Claro que aí entra trabalho também, entre outras coisas, mas 4 horas dedicadas só à rede social, há de se questionar. Isso daí está servindo para quê? E o ponto principal, André, além do muito tempo, tudo, o ponto aí que me preocupa também é aquela questão, né? Sim. Qual que é o real problema desse excesso de estímulos digitais, né? Qual que é o real problema? Que assim, as pessoas muitas vezes nem percebem quais são os verdadeiros problemas. E tem tudo a ver com a programação que a gente vem passando esses últimos tempos, que é como finalizar um ano de forma efetiva e como iniciar um ano de forma produtiva. Então, assim, esses problemas têm tudo a ver com esse insucesso que as pessoas têm? Tem tudo a ver, sim, porque se você não teve um planejamento e não seguiu aquilo que você colocou como prioridade ao longo do ano, e você deu mais atenção, no caso as pessoas, né, para distração, significa que essas distrações foram a prioridade. Então, eu penso que o grande problema é a falta de... tem a ver com o problema com identidade e de saber qual é a prioridade. E aqui, quando a gente fala prioridade, não necessariamente precisa ser mudar de forma radical a vida. Então, sim, a gente falou, né, no último áudio sobre essa questão, no último episódio, né, a gente falou sobre como encerrar o ano, né, 2025, olhando para trás, fazendo essa análise. E eu vou dizer para você que eu acho que a maioria das pessoas, se pegar para ver quanto tempo passou dedicando para rede social, vai ter um susto.
Mas por que isso, né? Porque é o tempo útil da pessoa. O tempo que pode se construir algo foi dedicado para quê? Se for aquela pessoa que passou tempo consumindo conteúdo de valor, tudo bem, ela está agregando conhecimento. Mas se a pessoa está gastando tempo consumindo qualquer conteúdo, só lá no feed, rolando o feed de forma infinita, esse tempo está indo pro ralo, né? E são nesses aí que normalmente atrai maior a ocupação, né? Que são os estímulos digitais, é isso? Porque vamos pensar, até a finalidade dessas plataformas, né? Desses conteúdos é exatamente essa, né? Você amarrar a pessoa ali que ela fique consumindo de forma inconsciente, né? Exatamente. A pessoa fica presa, né? É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, porque você está gostando do conteúdo e é conteúdo curto. Então, eu penso assim, a pessoa que não quer crescer, tá tudo bem, continua ali. Mas a pessoa que quer crescer, ela, primeiro de tudo, ela tem que se sentir incomodada. Se você não se sentir incomodado que aquilo ali não tá legal, e mais uma vez, não é você parar de uma vez com a rede social. Se você quiser realmente mudar, corta por um tempo a rede social, mas não corta o digital. Porque estímulo a gente vai ter mesmo. Hoje em dia não tem como estar longe dos estímulos. A internet hoje está em todos os trabalhos. Então você tem que estar no digital. Agora, eu penso que a gente tem que ter um senso de escolha, um senso de saber, de decisão, né? Saber o que de fato vai agregar e o que de fato não vai agregar. Quando a gente tá... É aquela coisa que a gente falou num outro episódio, inclusive, sobre o tédio, que hoje em dia não se tem mais o tédio como tinha antes. A pessoa não vivencia mais um espaço sem fazer nada. Acontece muitas vezes, até comigo isso, eu tô lá fazendo minhas atividades de trabalho e tal, focado, e aí de repente vem aquela, eu não sei se isso acontece com você, Vinícius, aquela saturação mental. E aí o que acontece? Vem aquela saturação mental, você não consegue ficar muito ali, você tem que sair dali. Só que nesse sair dali, para onde que a tendência leva a gente? Pro celular. O ideal é sair dali ou ficar, dar uma volta, mesmo, seja pelo ambiente mesmo que a pessoa tá, mas saindo do computador, ou ir ler um livro, alguma coisa do tipo. Mas a mente já tá, a nossa mente hoje está acostumada com esse ritmo rápido da internet. Sim. E aí, André, você que né, sua especialidade é o digital, né, na comunicação digital principalmente. Sim. O que você vê, assim, até mesmo como dica para as pessoas, que eu acho que a grande maioria tem esse incômodo, essa prisão nas redes sociais de forma involuntária. O que você vê assim, de um sistema vamos chamar de reprogramação do digital? Tá. O que você colocou, é importante o digital, mas sabendo utilizar, né? Então você colocou, é importante o digital. Então a questão é como reprogramar então esse digital. Tá, então a gente tem um passo a passo aqui, 3 passos, na verdade. São 3 passos para ajudar a pessoa nesse processo, que é o ideal, porque você não vai fugir do digital, você não vai deixar de usar, mas você vai usar com mais consciência e aproveitar o digital como uma ferramenta de trabalho. Você vai usar ele para criar o seu projeto. Então, vamos lá. Tem 3 pontos aqui. O primeiro ponto é a questão de pequenos hábitos, ou seja, isso aqui é uma coisa que eu faço, assim, o meu celular, ele não tem notificação. Eu não deixo a notificação ativada, a não ser aquelas que são importantes, eu deixo, mas fica, na maior parte do dia, no mudo meu celular. Então, desligar notificações, horários específicos para rede social, isso, a não ser que você trabalhe com a rede social, se possível, use o computador. Use lá as plataformas mídias sociais, tem a plataforma para usar no seu famoso estúdio de criação, ou a Meta Creator também. Você usa o painel de acesso, a dashboard, pelo computador. É o mais ideal, você não vai correr o risco de ir para distração. O segundo ponto aqui é a questão de reorganizar o ambiente digital, ou seja,
usar aplicativos de foco, limitar o uso de aplicativo que é mais viciante. É tudo questão de feeling também, de você perceber quanto tempo você está consumindo um aplicativo que não está agregando para você de outras formas, é só para passar o tempo. Outro ponto aqui também é substituir os estímulos. Questão de leitura, exercício físico, um determinado hobby. Então, isso daqui é para a pessoa sair um pouco daquele padrão automático de eu vou fazer meu trabalho, vou deitar agora, vou abrir o celular. Então, é comportamento. Então, pequenos hábitos, entender essa questão. Uma simples notificação que você desliga de uma rede social já muda muita coisa. E aprender, isso aqui para mim, eu hoje, claro que eu consumo conteúdo da atualidade, mas quando eu percebo que está demais os conteúdos, está saturando muito, o que eu faço? Eu procuro um conteúdo mais antigo, para mim, até porque é uma outra forma, os conteúdos antigos, de televisão mesmo. Eu gosto de ver entrevistas de pessoas de sucesso e tudo mais. Então, você vai para um outro ritmo mental, porque hoje está tudo acelerado. E é importante você aprender a desacelerar a mente. Se você quer construir algo nesse ritmo acelerado que as coisas estão, dificilmente vai surgir algo novo. E fazer uma reorganização do ambiente digital e o principal aqui é substituir estímulos. Que eu falei, a leitura, exercício, de repente ter algum hobby, vamos dizer assim, algo fora do digital. Mas aqui eu estou falando para pessoas que querem usar o digital como ferramenta de trabalho. A pessoa não pode se deixar consumir por ele. Ou produtividade, né? Sim. Trabalho ou produtividade. É pessoal, né? Produtividade também, exatamente. Você tem algum ponto a comentar em cima disso aqui que eu falei? Pleno acordo, e aí vem aquele ponto que eu gosto, né, André? O que você lança aí para deixar para o pessoal o desafio sobre esse tema, antes de você entrar na parte do resumo de tudo que nós tratamos hoje, para o pessoal, vamos lá, é importante o resumo, né, porque a gente rever os temas, os principais pontos, mas antes disso, qual é um desafio que você deixaria para as pessoas executarem? Tá, antes de entrar no desafio, tem aqui um ponto que eu acho que é válido a gente falar aqui, que vai se conectar com o nosso foco aqui do acesso liberado, com o seu foco, com o meu foco, que é o seguinte, voltando aqui para a área da comunicação, que é o ponto que eu falo muito. Presta atenção nisso aqui, você que está assistindo, antes de até de eu falar, se inscreve aqui no canal, tá? Coloca seu comentário aí, assista os outros episódios que estão riquíssimos também. Então vamos lá, até deixa anotado aqui, ó. Se o digital molda o nosso foco, o digital molda o seu foco. Claro que é você que escolhe, mas vamos lá. Se o digital molda o nosso foco, ele também molda a nossa comunicação. A comunicação hoje, tanto é que agora que o Vinícius está falando comigo por videochamada, a gente está no podcast, então estamos de forma digital. Então, olha só isso daqui, quem não controla o consumo, não controla a expressão. Muitas pessoas estão travadas, estão deixando de pôr a cara, por quê? Porque estão se comparando com outras. Então aqui, ó, tem alguns pontos que eu trouxe. A questão de clareza mental, sem foco a pessoa não consegue estruturar o pensamento. Então, tudo isso que a gente está falando, de estímulos, de distração, a gente está falando simplesmente porque se você fica perdido muito tempo nisso, você não tem clareza mental. Segundo ponto aqui, ó, intencionalidade. Sem consciência digital, o criador reage em vez de criar. Você fica só reativo. Tudo que alguém posta, uma polêmica, você às vezes nem percebe que os criadores estão usando estímulos e você está caindo. Então tem que ter intencionalidade, tem que ter consciência. E esse ponto aqui eu bato muito, que é a presença. Excesso de estímulos rouba a capacidade de transmitir energia. Então, clareza mental, intencionalidade e presença, isso tudo tem a ver com a comunicação externa e a interna. E aqui vai um ponto. Quem quiser se comunicar melhor em 2025, precisa primeiro ajustar o ambiente mental. A comunicação ela é uma consequência da clareza. E aqui, claro, indo para a sua área, né, Vinícius?
Se isso afeta a comunicação, também afeta a empresa sem controle digital. O negócio ele vira reativo, o empresário ele tem que ter foco. Então, você acredita que a gestão depende de foco e priorização? Sim, e o ponto até, né, eu vou pegar dois temas que o digital ele pode ser bom ou péssimo, né? Na Sim. parte empresarial, a questão da comunicação, os empresários não saberem ou não quererem se comunicar, se desenvolverem para poder se comunicar no digital, cada dia mais eles estão se afastando do verdadeiro mercado, reduzindo rentabilidade e tudo mais. Sim. Então, a comunicação para o empreendedorismo era primordial. E o ponto que a gente fala também bastante, que é a parte de finanças, o digital está totalmente ligado. Porque uma vez que você está usando o digital de uma forma equivocada, você está sendo estimulado a consumos desnecessários. Sim. E aí leva ao cenário ruim de finanças, né? E o bom, e é aquela questão, né? Você utilizando bem o digital, você pode adquirir conhecimento de finanças e conseguir fazer uma boa gestão financeira própria, ou até mesmo da sua empresa. Então, está totalmente interligado aí, André, e é isso, a comunicação hoje é primordial para qualquer etapa, né, profissional, pessoal, e o digital, ele já faz parte do nosso dia a dia e cada vez vai ser prioridade. Sim, tem tudo a ver com o empresário, ele tem que ser líder, né? E primeiramente tem que ser líder de si mesmo. Então, você tinha jogado para mim o desafio, né? Qual que é o Tem que desafio? lançar um desafio pessoal. Eu tenho um desafio. É um desafio que a pessoa vai fazer junto com a gente. O desafio que eu estou lançando aqui é você que está assistindo, independente do horário, independente do dia. Claro, tem que ser antes do dia 15. O desafio é você participar com a gente do evento que vai acontecer no acesso liberado, mas só para quem estiver lá no grupo. A gente vai disponibilizar o link lá no grupo. O evento Como se preparar para 2025, que a gente vai falar de comunicação. A gente vai falar sobre como que você vai sair, primeiro, o que te mantém no invisível e o que está te fazendo perder oportunidades. Então, vai ser um dia para a gente refletir não só do que passou em 2025, mas o que está por vir. Tem muita coisa que a gente está preparando, então o desafio que eu estou deixando é participa do evento Como se preparar para 2025. 2026, 2025 não, 2026, 2025 já foi, né? Como se preparar para encerrar o 25 de forma agradável. Sim. E o foco principalmente é iniciar 26. Exatamente. E aqui, ó, falando do que a gente está abordando hoje aqui, é o seguinte, a gente falou muito do digital, sobre os estímulos, porque muitos, se você pegar algumas pessoas, você vai achar na internet, tá tendo uma crescente de pessoas que estão deixando as redes sociais. Isso está acontecendo porque muitas pessoas não estão mais se sentindo saudável nas redes sociais. Então, o ponto principal aqui é, o que funciona não é cortar tudo de uma vez, mas é ajustar os hábitos e você ter consciência digital. Se você vê que uma rede social não é para você, tá tudo bem, vai para uma outra. Na minha visão, a melhor rede social que tem, e eu sou suspeito para falar, mas para mim é o YouTube. Porque lá você escolhe o conteúdo, por mais que ele sugira, é você que escolhe o conteúdo de valor, tem muito conteúdo bom lá. E lá você não fica tão sujeito a estímulos como numa outra rede social vizinha aí, que eu não vou citar o nome, porque, enfim. Então, tenha consciência digital. Essa aqui é a mensagem que eu deixo. E aqui um outro ponto, escolha um hábito para aplicar hoje. Um passo simples já é suficiente e com certeza você vai sentir aí a diferença. E você, Vinícius, tem algum ponto aí? Boa, André. Então, ó, até para o pessoal relembrar e eu conseguir apoiar o pessoal aí no que foi tratado hoje e o como eles podem melhorar com isso. Então, hoje nós vimos o quê? A questão de tempo que a pessoa passa no celular sem perceber, entender
como realmente funciona essa parte digital, você deixou bem claro ali, a questão do excesso de estímulos digitais, né? O desconectar que não resolve, foi tratado também, e a questão da reprogramação do digital. Então, foi tratado todos esses temas, e como um tema primordial, você colocou aí a comunicação, que aí levou ao desafio. E aí o desafio, André, tem o canal, né, o grupo do WhatsApp. Sim. Como que o pessoal vai conseguir entrar no grupo? Tá, para acessar o grupo, primeiro você pode ou vir aqui, ó, baixar esse material que está aqui no QR Code, esse QR Code aqui, que vai levar você pro nosso e-book, 4 atitudes que te preparam para o próximo nível. Aí lá eu vou estar entrando em contato com você, eu vou te colocar no grupo, ou ir na descrição, no comentário fixado, eu vou estar deixando um link que você já entra direto do grupo e você também vai ganhar esse e-book que está aqui no QR Code. Entrando no grupo, você já vai ganhar esse e-book também. O e-book está muito, muito rico. Tá? E eu e o Vinícius, a gente desenvolveu esse e-book. Enfim, baixa ele, você vai entender o que a gente está falando lá. E aí vai ser ainda esse mês, certo? O pessoal tem que entrar lá para receber os dados. Tem que ser, exatamente. E aí vai ser ainda esse mês para que a pessoa consiga já dar andamento vamos lá, na reprogramação. É isso, correto? Exatamente. O evento vai ser dia 15. Então, além do evento, a gente vai estar avisando lá no grupo, já tem o pessoal participando, entra lá e permaneça lá, porque lá a gente também vai estar enviando outros materiais, conteúdo, novidades, notificações. Então lá é o grupo oficial no WhatsApp aqui do podcast Acesso Liberado. Show de bola, André. Então acho que ficou bem claro, o pessoal não pode perder esse desafio, acho que é muito legal esse evento que vai acontecer dia 15. O André vai então tratar essa parte da comunicação digital, como ser de forma assertiva, evolutiva e tudo mais. Então, acho que é um baita de uma oportunidade que o pessoal tem. E é isso, André. Qual é a sua mensagem final sobre esse tema de hoje aí do digital? A minha mensagem final é a seguinte: para de perder tempo e começa você a construir a sua jornada. O digital é uma ferramenta, está cheio de ferramenta poderosa e você está perdendo tempo, quando você poderia estar construindo o seu castelo e não está somente consumindo ou sendo consumido pelo castelo dos outros. Essa é a minha mensagem. Show de bola, André. E é isso aí. O pessoal tem que aprender a fazer melhor. Fala-se muito em gestão, né? Nos dias atuais. E aí acho que é o ponto focal, né? As pessoas realmente desenvolverem a gestão pessoal. Primeiro tem que fazer gestão própria, para depois querer falar em gestão de terceiros, né? Então fica aí uma ótima oportunidade para o pessoal entrar aí no grupo, se inscrever e participar desse evento. Feito, André. Ficamos por aqui então com mais um dia de aprendizado no Acesso Liberado e gostaria de mandar um abraço para todos. Um abraço, André. Um abraço aí para cada um. Pessoal, até o próximo episódio. Tamo junto. Até mais.